Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Jogos Mortais 10, que como o título aponta, é o 10º capítulo da icônica franquia Gore, criada pelo James Wan. Então, continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Live or die, the choice is yours. Para aqueles que não conhecem, a franquia Jogos Mortais foi criada pelo James Wan, foi baseada num curta-metragem que ele dirigiu e depois foi transformado em um longa-metragem que saiu em 2004 e que gerou uma franquia gigantesca, multimediática. A gente tem inclusive escape rooms que são baseadas na própria franquia e que os filmes já duram quase 20 anos. E agora, depois de um reboot bastante fracassado que saiu em 2021 com o Chris Rock e com Samuel L. Jackson, a gente volta às raízes com uma sequência pré-sequência. O que isso significa? Os Jogos Mortais 10, dentro da cronologia da franquia, se passa logo depois do primeiro filme e antes do segundo. Então é uma história nova, com personagens novos e também com o retorno do icônico Tobin Bell como John Kramer, que é o Jigsaw, que cria todas aquelas armadilhas e que sequestra as pessoas. E com o retorno da Shawnee Smith como Amanda Young, que é uma das personagens mais icônicas da franquia. E que finalmente voltou depois de muitos pedidos feitos pelos fãs. Bom, nessa nova história, como eu já falei, se passa logo depois do primeiro filme, o John Kramer descobre que ele está com um câncer cerebral terminal. Ele tem poucos meses de vida. E ele não sabe o que fazer porque nada ajuda, nenhum medicamento ajuda, a quimioterapia já não tá funcionando. Então ele tá de mãos atadas e ele participa de um grupo de apoio para poder tornar a passagem dele da vida pra morte um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais tranquila e sem muita dor, sem muito sofrimento. Só que as coisas mudam quando ele entra em contato com uma espécie de conglomerado medicinal que é comandado pela Cecilia Peterson, cujo pai criou um método, criou um medicamento que poderia ajudar as pessoas com câncer terminal a terem mais uma chance de vida. A Cecilia Peterson é interpretada pela Synnøve Macari Lund, ela é uma atriz norueguesa e jornalista também, isso é um fato curioso. E ela entra, depois que o John Kramer ele manda um e-mail falando que se interessou pelo trabalho e que queria ver como é que funciona, ela entra em contato com ele e consegue agendar o tratamento, toda a sessão médica e toda a cirurgia em apenas uma semana. E o John Kramer vê uma chance de poder viver o que ele teria perdido se ele tivesse simplesmente aceitado a morte dele. Então ele sai desse conformismo, ele encontra esperança e ele vai até lá. Eles se escondem da FDA, né, que é a organização farmacêutica que impede o uso da droga que eles produziram. Então eles se escondem em vários países, mas o John Kramer, ele recebe a ajuda de um amigo dele que também teve câncer terminal e que foi curado pelas mãos da doutora Cecília. E ele vai até o México e ele acredita estar tudo bem. Só que ele descobre que, na verdade, a Cecília e todos os outros médicos que participaram da cirurgia são golpistas. Eles não fazem nada, eles nem médicos são, na verdade. E eles arrancam dinheiro das pessoas prometendo curá-las e simplesmente não contando que isso não existe. E elas vão acabar morrendo de uma hora ou outra porque eles só querem saber do lucro. Eles recebem uma grande quantidade de dinheiro por cada cirurgia realizada. Então, eles só estão pensando no dinheiro e a Cecília é a cabeça desse esquema extremamente corrupto e sórdido. Muito sórdido porque, como o John Kramer fala no filme, ela tira a única coisa que sobrou para as pessoas com câncer terminal e a ponto de morrer, a esperança. Logo, o John Kramer se alia a Amanda Young, eles sequestram quem fez parte desse esquema ridículo e ele dá origem a mais um Jogos Mortais, dessa vez participando ativamente, porque é uma vingança, mas como ele também fala, a gente viu no trailer também, não é uma retaliação que ele tá fazendo, é um despertar. Porque ele vai dar uma chance para essas pessoas pagarem pelos pecados cometidos e com sorte, e assim como ele espera, serem pessoas melhores. O filme é dirigido pelo Kevin Greter.
Ele já trabalhou na franquia, ele já dirigiu os Jogos Mortais 6, os Jogos Mortais 3D, e ele trabalhou como editor dos Jogos Mortais 4 e 5. E agora ele volta, ele não é nenhum novato na franquia, mas aqui ele mostra um lado que a gente ainda não tinha visto nos outros filmes. Porque apesar do John Kramer ter morrido no terceiro filme, ele retorna para uma pré-sequência inesperada. E a gente encara o John Kramer como aquela figura lendária e intangível e responsável pela criação dos Jogos Mortais e por deixar um legado de caos e de muito, muito sangue. Aqui, como os próprios produtores do filme já tinham conversado com a gente, eles falaram que apresentam um lado mais humanizado do John Kramer. Então, o primeiro ato, apesar de demorar um pouco pra desenrolar, mostra esse lado, humaniza o John Kramer e faz a gente sentir empatia por ele, porque como que poderiam ter feito isso com ele? E, é claro, mexeram com a pessoa mais errada possível que existe neste mundo, porque é o John Kramer. Então a gente tem esse lado humanizado que serve como um dos motes, como uma das forças motrizes para o desenrolar da história. Então ele participa ativamente das armadilhas. E diferente dos outros filmes, todos estão presos numa sala, eles estão acorrentados e cada um vai passar por seu teste em determinado momento pra poder tentar se salvar. Sem querer dar muitos spoilers, eu acho que o filme funciona muito bem. Ele é o melhor filme da franquia desde o segundo, o que também não é uma coisa muito difícil. Apesar da franquia ser, por exemplo, minha franquia Guilty Pleasure. Eu acho que a história tem um começo, meio e fim que um pouco mais palpável e não cheio de plot twists muito absurdos, como a gente viu nos filmes que se sucederam a partir do terceiro, né? Eu acho que funciona muito bem, é tudo bem amarradinho. Tem problemas com ritmo, claro. Eu acho que o filme se estende em algumas partes que poderiam ser mais enxutas. E a gente tem problema com direção de fotografia. A gente sabe que os filmes, eles são construídos com aquele filtro verde, muito verde, e com aquele filtro azul. E a gente tem um filtro amarelo quando o John chega no México, que é onde fica a instalação da doutora Cecília. E tudo bem, eles poderiam se safar com essa ideia do filtro amarelo, porque eles são exagerados com o filtro, mas não funciona, fica estereotipado. E a gente sente que a gente tá dentro dos Jogos Mortais de novo quando a gente volta com um filtro azul esverdeado, que a gente já tá acostumado. Uma das preocupações dos fãs eram as armadilhas são muito, muito bem feitas, não vou dar spoilers pra vocês poderem ver. A única coisa que eu vou falar é que o próprio John Kramer fica preso em uma das armadilhas, em uma das reviravoltas mais incríveis de toda a franquia, é um ponto bem positivo. O Tobin Bell e a Shawnee Smith fazem um trabalho muito sólido. O Tobin Bell eu não preciso falar nada porque ele é o cerne da franquia. Mas algumas atuações também deixam um pouco a desejar. A própria atuação da Lund é um pouco unidimensional demais, um pouco exagerada quando chega no terceiro ato. Então acho que não funciona muito bem. A gente também tem o Steven Brand como Parker Sears, que também participa desse esquema criado pela Cecília. Ele tá bem também, mas eu acho que os personagens coadjuvantes acabam ficando em segundo plano, porque a ideia é imortalizar mais uma vez o legado do John Kramer e trazer a Amanda de volta. Então eu acho que é bem divertido, é exatamente o que a gente esperava, é bem grotesco, bem gore, então se preparem pra muito, muito sangue. Acho que a gente sentia falta dessa violência dentro da franquia, porque essa é a ideia, né, dos Jogos Mortais. Então acho que funciona muito bem, eu acho que vocês vão se divertir bastante nos cinemas. Vale a pena ver em uma telona, uma boa tela, né, de cinema. Eu não acho que vai ser dinheiro jogado fora, eu acho que vocês podem ir sem medo e talvez reacenda aquela sensação angustiante que a gente tinha com os primeiros filmes da franquia. Bom, galera, essa foi minha breve crítica em vídeo de Jogos Mortais 10. Já estreou nos cinemas nacionais. Vão assistir. Voltem aqui, comentem o que vocês acharam, que eu quero saber. Muito obrigado por terem visto o vídeo e até a próxima.